Boa tarde, pessoal, tudo bom? Entrando aqui, aguardando o pessoal chegar para a gente dar início à nossa aula agora de janeiro de 2021, né? O pessoal está sendo chamado. Vamos aguardar aí a chegada do pessoal para a gente dar início, tá bom? Como é que estão todos de ano novo? 2021 começando, grandes esperanças, né? De um ano melhor. Deixa eu ver se eu centralizo aqui. Para a gente ter o melhor ângulo. Eu vou dar início, né? A gente vai ter hoje, para quem quiser se programar, são 2 horas hoje, 2 horas amanhã, tá bom? Então, o pessoal tá chegando aí. Vamos lá. A primeira coisa para tratar hoje com vocês é sobre o conceito de voz, né? Que é a voz. Bom, o pessoal tá pedindo para aguardar. Falou aqui no outro aplicativo. Aguardar o pessoal chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É provável que eles estejam procurando no outro perfil, né? Como tá nesse perfil aqui, pode ser que eles não estejam conseguindo chegar para esse perfil. O pessoal vai chegando, né? Então, como eu estava falando, hoje a gente vai começar falando sobre o que é a voz, né? É provável que o pessoal assista mais no YouTube do que agora aqui durante a live, né? Assistam a aula gravada. Então, assim, não tem problema, vocês pegam o conteúdo, podem me mandar perguntas, tá bom? Pelo WhatsApp, o pessoal que está todo envolvido. É o seguinte, o primeiro tópico de hoje que a gente vai tratar é sobre o que é a voz, né? O que é, como é que funciona a nossa voz, se a gente fosse falar, dar uma definição do que seria a voz, como é que seria, por que mecanismos a gente consegue produzir a voz, por onde sai a voz. Muita gente responde, pela boca, né? Mas não é só pela boca que sai a voz. Então a gente com boca fechada, a gente consegue emitir sonoridade ainda que a boca esteja fechada, ou seja, não é só pela boca que sai a voz, né? Então a gente vai trazer tudo isso hoje, tópicos novos, conteúdo novo, dando continuidade à sequência de assuntos que a gente planejou desde o início para vocês, tá bom? Então vamos lá. A voz nada mais é que o ar, depois que passa pelas pregas vocais, produz uma determinada vibração, a depender de cada pessoa, e essa vibração, essas ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos e são transformadas em informação. Então a voz é ar que passou e vibrou as cordas vocais e elas emitiram essa vibração pelo ar, sabe? Então ela vai se propagando como ondas que vão pelo ar e é isso. Quanto mais ar a gente tem, mais longe a gente consegue projetar a nossa voz. Em resumo,
dá para dizer que voz é vibração do ar. Então, teve ar, teve vibração, teve voz, tá bom? Diferente de um violão, né, que você dedilha, você tá ali, ele vibra pelo toque do seu dedo. Aqui é o ar que vai vibrar, vai fazer a vibração sonora através das pregas vocais, tá bom? E onde é que ela é produzida? Ela não é produzida só na nossa boca, ou na garganta, ou no pulmão, né, na cabeça. Enfim, existe uma coisa chamada aparelho fonador, que é responsável pela produção do som. Então, todo o aparelho fonador está envolvido diretamente na produção do som. O aparelho fonador, ele está composto, gente, até o nome, né? Fonador. E existe um curso chamado fonoaudiologia. Então, o curso de fono está relacionado à produção do som, diretamente relacionado com produção de som. E o aparelho fonador, ele tá composto, o nosso produzir do som. Boa tarde, o pessoal está chegando, bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. O aparelho fonador, ele está composto por parte do aparelho digestivo, do sistema digestivo, e parte pelo sistema respiratório. Então, parte digestivo, parte respiratória. São muitas questões, muitos integrantes, muitos itens que existem dentro do aparelho fonador. Tá? Musculatura, órgão, cartilagem, enfim, tem muito. Eu vou dizer alguns, os principais para o canto, para voltar para a função do cantar. Então, a gente tem pulmão, a gente tem diafragma, a gente tem os articuladores, que são língua, né? Lábio, a gente tem palato duro, palato mole, a gente tem, não sei se eu falei, dentes também fazem parte, tá? Nariz, né? A fossa nasal, seios da face fazem parte como ressoadores. Que mais? Laringe, as próprias pregas vocais, tá? Então, todo esse conjunto, brônquios, todo esse conjunto, os alvéolos também, tem muita coisa, muita coisa mesmo, que não é importante que você saiba cada coisa dessa, né? Você que é integrante desse curso, o interessante para você é saber o seguinte: existe parte do aparelho respiratório, existe parte do aparelho digestivo que está interligado e forma o aparelho fonador. E são muitos itens, e eles juntos é que produzem a nossa voz do canto em específico, que é o que a gente vai falar hoje, tá? A voz cantada, porque existe a voz falada, tá bom? Então, essa é a composição do nosso aparelho fonador. Importante para a gente manter o nosso aparelho fonador com saúde é estar lubrificando enquanto está em uso, é aquecê-lo, é desaquecê-lo, aquecer antes de utilizar, desaquecer depois de utilizar, tá certo? Para quê? Do mesmo jeito que você vai fazer um exercício e você precisa alongar a musculatura, aquecer essa musculatura para poder praticar esse exercício, da mesma forma, a gente viu que tem musculatura envolvida, né? Então, da mesma forma, a gente trabalha com o aparelho fonador. Então, lábio, besourinho, né? Com a língua no céu da boca, no palato duro. E essas atividades são muito importantes para que você utilize da maneira correta, com uma longa, que você pode manter por muito tempo, com saúde o seu aparelho fonador. Muita gente não faz isso e canta muito bem, tem uma voz bonita, falada e tudo, mas a longo prazo essa voz ela se perde, se estraga e a pessoa fica sem qualidade na sua voz, tá bom? O seu aparelho fonador começa a não funcionar corretamente. Então vem rouquidão, vem pigarro, né? Vem calo nas cordas, vem fenda, pelo mau uso e a má manutenção também. A manutenção é muito importante. Falei da água, né? Olha, no dia que você vai usar também o seu aparelho fonador em intensidade, vai dar uma palestra, vai dar uma aula, vai cantar, enfim. É importante que você
evite determinados alimentos neste dia, como alimento muito salgado, alimento muito doce. Esses extremos produzem mucosidade em excesso. Então ali aquela quantidade de maneira grosseira falando, né? O cuspe, como as pessoas costumeiramente falam, nós costumeiramente falamos, ele vai engrossar e vai trazer determinado pigarro e vai ter aquele atrito, sabe? Vai acabar lesionando a sua prega vocal por esse esforço, esse mau uso, né, do seu aparelho fonador. Lembrando sempre que a pessoa responsável por cuidar, tratar do aparelho fonador é o fonoaudiólogo, não é o professor de canto. O professor de canto utiliza do aparelho fonador para a produção da voz cantada. Então ele vai ensinar técnicas do canto para manutenção, sim, salvaguardar a saúde vocal do aparelho fonador, mas ele vai estar voltado para a sua performance, para o seu cantar, tá certo? Boa tarde, e mais pessoas chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Quem perdeu o começo da aula vai poder acompanhar tanto no Reels, nos vídeos aqui do Instagram, quanto no YouTube, tá bom? Vai ficar salvo lá. Então vocês depois podem acompanhar lá. Voltando à nossa temática aqui, então manter essa saúde do aparelho fonador envolve esses cuidados prévios, durante e depois também para a manutenção do aparelho, para que ele fique sempre saudável e podendo ser utilizado da melhor maneira possível, tá bom? Então tá sempre com a garrafa d'água. Ah, qual é a temperatura dessa garrafa d'água? É gelada porque eu gosto de água gelada? É natural porque eu gosto de água natural? Na verdade, o ideal é a temperatura ambiente. E que ambiente estamos falando? Do ambiente interno, tá? Então a temperatura que está no seu corpo. Então se está quente, se está aquecido, mais próximo a uma água natural, né? Temperatura natural, para poder umidificar sem ressecar. Porque se você tem um ambiente que está quente demais e você jogar água fria, não sei se vocês já viram copos racharem, por exemplo, né? O fenômeno físico ali de dilatação, expansão, e aí o copo quebra, explode, entre aspas, né? Isso tem a ver com temperatura, mudança brusca de temperatura. Então a mesma coisa pode acontecer com a tua garganta. Então, utiliza da água na temperatura que você tiver. Ah, tá num ambiente frio, sua voz está mais fria, você está acordando agora, vai com a água um pouco mais fria, tá? Eu gosto sempre de utilizar a água chamada água natural. Então, na temperatura que ela estiver do ambiente, vou buscar tomar, porque aí vai ser mais tranquilo. Mas claro que a gente não toma, por exemplo, café, né? Quem gosta de tomar café, não vai tomar um café na temperatura natural. Normalmente a gente toma café quente. Eu não estou falando desses momentos de tomar café, porque tomar café não deve ser feito isso, tomar café, antes de utilizar o aparelho fonador em intensidade. Eu falo em intensidade porque a todo momento a gente utiliza aparelho fonador, né? Produz som, a gente está fonando, está produzindo som. Mas eu estou falando de quando vai cantar ou dar palestra, dar uma aula, como eu falei anteriormente, tá bom? Então, quais seriam os alimentos, né, adequados no uso? Ah, não pode ser nada muito doce, nada muito salgado. Frutas, né? Normalmente frutas como maçã, banana, pera, são frutas indicadas para você utilizar no dia que você vai utilizar em intensidade o seu aparelho fonador, porque elas não vão trazer essa mucosidade em excesso, né? Não são ácidas demais, também frutas muito ácidas são ruins, como abacaxi, como a laranja que seja muito cítrica, né? Porque tem as laranjas mais doces e tal. Eu tô falando dessas mais cítricas, tá bom? Então são esses, os principais cuidados com o aparelho fonador são esses que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? E como é que eu vou aquecer e desaquecer? Hoje eu estou com um piano aqui do lado, vou mostrar para vocês como é que vocês podem aquecer. Tem dos jeitos mais tranquilos aos jeitos mais, digamos, complexos, tá? Dos mais simples aos mais complexos. O jeito mais simples de você aquecer pode ser, por exemplo, com um canudo, e você está soprando, inspirando
e expirando dentro de um copo com água, por exemplo, tá? Um copo canudo e você tá lá. Então inspira e expira. Isso vai aquecer. Isso é uma da região que vai ser trabalhada, uma das regiões que vai ser trabalhada. O outro modo de você aquecer eu já mostrei aqui com os articuladores, né? Língua e lábios. Então você pode fazer o besourinho em alturas diferentes. Você pode cantarolar uma música, por exemplo, mulher rendeira, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Então você pode fazer. Então dá para fazer esse aquecimento dessa região articuladora com o besourinho. Do mesmo jeito, com a língua no palato duro. O palato ele se divide em dois, né? A parte da úvula, a parte de trás, é a parte mais mole, e a parte da frente, perto dos dentes, é mais duro. Como na mão aqui, ó, mais molinho, e aqui na frente mais duro, tá bom? Então, você pode fazer a língua batendo aqui nessa região mais dura. 3. Tá? Isso também é uma outra forma de aquecer. E você vai notar que a sua voz vai para uma outra região, vai ficar mais fácil de projetar e aquecer, porque a musculatura ela tá mais elástica, né? Com possibilidade de se esticar com mais agilidade e tudo. Porque é músculo, tá? Prega vocal tá lá, tá toda envolvida por musculatura. Olha só. Não sei se vocês ouvem o piano, vocês estão ouvindo? Me digam aí se vocês conseguem ouvir o piano. Dá para ouvir o piano? Sim. Então, olha só, vocês podem fazer assim, ó. Quem tem o piano em casa, quem não tem o piano em casa, poder colocar no YouTube exercícios, vocalize piano, exercício piano, aquecimento vocal ao piano, porque tem um aquecimento dos dedos também no piano, tá? A gente tá fazendo o aquecimento vocal. Então você pode fazer em 3 notas: do, ré, mi, ré, do, ré, mi, fá, mi, fá, sol, fá, mi, tá certo? Só que você pode fazer assim, com o nome, quase que solfejando, né? Mas você pode fazer com o besourinho. Aí mudei de tom, fui pro ré. Vou pro mi. Vou pro fá. Vou pro sol. Vou pro si. Vou pro outro dó. E aí vai muito do seu uso, né? Se você vai cantar uma música muito aguda, dependendo da sua extensão vocal, você vai até o mi, o outro mi, o mi agudo, porque você vai pegar mi, fá sustenido, sol sustenido, por exemplo, né? Bem agudo. E dá para fazer uma voz médio aguda também consegue fazer, desde que tenha esses agudos, né? Quem vai para a região grave vai até esse mi do dó central, né? Do, ré, mi. É o suficiente até esse mi, tá? Então contralto, barítono, baixo, vai até esse mi que tá de bom tamanho, tá bom? Os demais, sopranos e tenores, a gente vai falar já sobre classificação vocal novamente, né? Porque a gente vai aprofundar, vai falar sobre as subclassificações, passa um pouquinho, tá? Lembrando que nas aulas anteriores a gente dividiu bastante a questão da técnica vocal com a questão da teoria musical. Hoje a gente está dando intensivo na técnica vocal pelo planejamento que nós realizamos. A prática da teoria musical ela foi bem explorada, mas a técnica vocal não foi tão explorada quanto a teoria musical, tá? Por isso hoje a gente vai dar uma atenção especial à técnica vocal.
que vai envolver muita questão de teoria, né? Considerando o que a gente viu. Por isso que um é base para o outro. Não dá para falar de um sem falar do outro. É preciso o domínio do outro para poder falar deste conteúdo, tá bom? Então é isso. Pode ser feito dessa forma, pode ser feito também assim, ó. No cantar em coro, nos meus grupos eu utilizo muito uma colocação puxando para o canto lírico. Então, uma técnica voltada ao canto lírico. Nós temos aqui, ó, homens, o pomo de Adão saliente, né? E aí, o que é que faz, né? A gente baixa, mantém a laringe baixa, ó. E o céu da boca arqueado. Tá vendo? Ele tá baixo aqui e o céu da boca arqueado. Vou levantar, ó. Aí ele vem pra cá. Vai baixar, ó. Levantar. Viu? Então esse controle, como é que ele é feito? É a sensação de bocejo. Do céu da boca, palato mole. Ele vai arquear e a laringe ela vai baixar, tá? Para as mulheres vai baixar também, só não vai ficar tão saliente o pomo de Adão. Tudo bem? Então, essa forma é uma forma que a gente tem de preparar a acústica sobre a colocação da voz, que é outra questão que a gente precisa falar e vai falar daqui a pouco. Que as pessoas falam impostar a voz, né? Colocar a voz, projetar a voz. A gente vai entender sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos fazer esse aquecimento. Ok? Então foi de Dó até o outro Dó. Tá? Isso pode ser achado no YouTube com facilidade. O exercício para o aquecimento vocal. Ok, mas falando, né? O termo impostar, colocar, projetar, como é? Vamos falar. Impostar a voz era um termo que era utilizado antigamente. Então você imposta a voz. Só que com a evolução da linguagem, a gente percebe que o significado de impostar é como se fosse por apulso, sabe? Impor a voz. Então você faz uma imposição, né? E aí a tecnologia mudou. A gente não usa mais o impostar a voz. A gente usa colocar a voz. Algumas pessoas usam projetar, mas o projetar, se a gente for ao pé da letra, é outra coisa, é um momento pós colocar a voz. Então, colocar a voz é o momento em que você prepara o seu aparelho fonador, em especial pós prega vocal, para ressoar, para ter uma sonoridade, uma caixa acústica na sua cabeça. Desde a sua boca, onde você vai baixar a laringe, né? Vai arquear o céu da boca, vai mudar a voz, vai utilizar uma projeção onde o som vai vir para cá, é o chamado som de cabeça, né? Para frente, para sua face, e ele vai soar aqui na frente. Vou dar um exemplo de como você pode saber se está fazendo corretamente ou não. Se eu faço assim, ó, digo número 1. Se eu faço assim, e eu abro a boca e vira tá errado. Se eu faço abro a boca e ainda fica o som de tá certo. Vou mostrar o jeito errado primeiro para vocês, ó. Virou quando eu abri a boca, tá errado. Vamos do jeito certo. Continuou tá certo? Então esse é o jeito correto de ser feito. Como é que faz isso? Projetando o som, empurrando esse som
para a região do nariz, mais próximo ao nariz. Então você vai utilizar essa sonoridade. Para que você aproveite, você tem o overtone, né? Todos os tons preenchidos com a vibração sonora máxima em todos, você vai utilizar a fossa nasal, mas também a boca. Então, e aí você vai ter som na sua boca saindo e também na fossa nasal vibrando, inclusive nos seios da face. Você vai ter muita potência vocal para emitir, né? E aí lembra os cantores quando cantam com orquestra, né? Algumas vezes, inclusive, sem microfone, e aí tinha que projetar o som por cima da orquestra, período romântico, né? Da música mundial, e aí você, da música erudita mundial, você tinha que jogar a sua voz por cima desse som da orquestra, que eram orquestras grandes, principalmente quando é uma orquestra de câmara, né? Você tem uma orquestra pequena, tem um conjunto musical pequeno, é mais fácil de você cobrir, já é difícil, mas é mais fácil do que uma sinfônica, uma grande, uma enorme. Então, você fala de sinfônica, orquestra sinfônica, você está falando de uma orquestra gigante, de muitos músicos, e você passar o seu som por cima de toda essa orquestra precisa de muito volume. Então, cantores de muita potência, sabe? Pavarotti, mais recentemente a gente poderia falar, né? Andrea Bocelli, Plácido Domingo, esses cantores eruditos, né, com técnica lírica, conseguem produzir uma sonoridade que cobre a orquestra, ou pelo menos cobre não seria o termo mais correto, que são audíveis ainda que exista uma orquestra, tá? Hoje a gente tem um recurso do microfone, que pode ampliar, é um amplificador do som, né? Ele não transforma a sua voz, como muita gente pensa. Ele vai apenas jogar em caixas, onde essas caixas vão dar volume à sua voz. E hoje é mais fácil. Então, uma pessoa que não tenha tanto volume, hoje consegue cantar com uma orquestra, né? Até cantores populares, que cantam muito bem, que não estou em nenhum momento desmerecendo. São caminhos, são recursos diferentes e propostas de execução sonora diferentes, tá bom? Deixa eu ver que eu tenho um roteiro aqui. Tá aqui em cima. Isso. Então, impostar é o termo antigo, colocar é o termo mais correto, e o projetar a voz é o quanto você consegue lançar fora do seu corpo. Isso é a projeção do som. Então você consegue projetar aqui mais perto, mais longe, né? Bem longe. Então isso é projeção do som. Quanto mais você lança adiante o seu som, isso é projetar o seu som. Então, colocar essa preparação e a projeção é o quão longe você consegue lançar, projetar a sua voz. É como se fosse arremessar, né? A voz, arremessando dardo, por exemplo, fazendo paralelo. E essa impostar a voz é algo antigo, algo que, sabe? Dava muito aquela ideia de ui, senhoras e senhores, vamos começar mais um programa fulano de tal. Isso seria impostar, né? Aquela sonoridade estranha. Você tinha muito travamento sonoro, tá bom? Só que é o seguinte, além de você, eu falei que a classificação vocal ela vai depender de alguns fatores, né? Um deles é a quantidade de notas que você tem na sua voz, quanto você consegue alcançar, mas não é só isso, porque existem pessoas que têm muitas notas. Um exemplo de um cantor que tinha, né, já falecido, era o Renato Russo, que conseguia tanto cantar notas muito graves quanto notas muito agudas. Então não é só a classificação. Como é que você vai classificar, né? Uma pessoa que tem nota do tenor e nota do baixo, por exemplo. É difícil você determinar. Então outras questões vão estar envolvidas na classificação, como o peso da voz, a cor da voz, né? A textura, a sua tessitura, né, vocal, é que vão determinar a sua classificação vocal. No começo, a gente tinha só uma voz, né, a voz contínua, né, voltada ali para o baixo contínuo, que era o piano da época, né? Então você tinha uma voz de base, né, o baixo ali, e depois uma voz que vinha tênue
a essa voz, né? Ali perto, subiu, sobe também, desceu, desceu, desce. Então era um tenor, veio essa voz do tenor. Depois veio a voz, uma voz mais alta, né? Uma voz mais aguda, que é do tenor, a voz alta, que era o nome do contralto na época, né? Era o alto, não era contralto. E depois veio a voz no ar, né? Uma voz nas alturas, né? Como um vento que passa, uma brisa, um sopro. E aí vem o soprano, né? A região do soprano, lá em cima. Muito ligada também essa simbologia aos instrumentos de sopro, que são agudos em sua maioria, né? Exceto tuba, por exemplo, mas maioria flauta, trompete, são instrumentos mais agudos. Então, o soprano, o alto, que depois foi chamado de contralto, porque se entendeu que o soprano é que estava mais alto. Mais alto, gente, olha só. Alto teria a ver com baixo e alto, né? Então, estaria mais relacionado a volume. Então, alto pode ser uma voz grave, alta, né? Esse rapaz canta muito alto, mas ele tem a voz grossa, grave. Entende? Então ficou soprano, contralto, tenor e baixo. São as 4 vozes principais trazidas para um coro polifônico. O que é o polifônico? Muitos sons, né? Muitas sonoridades, fonação, né? Fonos. Polifônico. Um coro que canta em vozes. Esses são os principais, mas existem subdivisões aqui, ó, entre eles. Existem vários tipos de sopranos, vários tipos de contralto, vários tipos de tenores e vários tipos de baixo. Entre o baixo e o tenor existem os barítonos, que é uma voz meio termo, que tanto canta agudo quanto canta grave. Entre o soprano e o contralto tem o mezzo, que é uma voz equivalente ao o barítono, só que no gênero feminino, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que é importante compreender todas essas classificações para poder utilizar a nossa voz dentro da nossa classificação vocal, tá certo? Se a gente canta uma música muito aguda, numa região muito aguda, a gente vai lesionar a nossa voz. Se a gente canta numa região muito grave, a gente também vai lesionar a nossa voz. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa voz dentro da região que cabe a ela, compete a ela, tá certo? Nos sopranos, por exemplo, a gente tem soprano de color altura, que é aquele soprano bem agudo, que é aquele daquela região famosa da área da ópera A Flauta Mágica de Mozart, né? A área da Rainha da Noite, que é aquela só que é muito mais agudo do que isso, tá? Nós temos soprano, o soprano ligeiro, né, de color altura, soprano dramático, que é um soprano mais pesado, mais escuro, o soprano espinto também, que é um soprano meio, mais próximo a um soprano de voz mais densa, não tão ágil, né? Nós temos o soprano, alguns classificam, né, como soprano lírico, mas aí estaria mais relacionado ao jeito que projeta, né, que coloca e projeta a sua voz. E aí temos os mezzo-sopranos, que já vai se aproximando do contralto. Nós temos os mesos, como chamam mesos verdadeiros, né, os centrais. Aí temos os contraltos. Aí temos os contratenores, que são homens que cantam a região do contralto. Nós temos os tenores, que são os homens com uma voz mais grave. Algumas mulheres contraltos, dependendo do coro, são utilizadas inclusive no tenor, porque são capazes de cantar aquela região, mas não tem a sonoridade, sabe? A explosão que o tenor possui no agudo. Como é região grave para o contralto, não vai ter a mesma explosão. O som soa diferente, tá? Então, no tenor, você vai ter tenor ligeiro, bem levinho, claro. Você vai ter o tenor dramático, mais escuro, mais pesado. Você vai ter, alguns chamam de tenor heróico, né? Que é o tenor mais próximo ao barítono. Você vai ter o barítono atenorado, que é o barítono que é capaz de cantar áreas de tenor. Você vai ter
mas não perde a característica de um barítono, né? Bem pesado, mais escuro que o tenor. Você vai ter o barítono central, você vai ter o barítono baixo, né? Então, e até chegar ao baixo, né? Baixo bufa, baixo profundo. Então, tem várias subclassificações dentro de cada classificação vocal, certo? E essas classificações, elas surgiram, gente, quando eles foram criando as óperas e foram vendo a voz daquela, como era a voz daquela pessoa. Os compositores começavam a perceber que aquele cantor que ele possuía, cada compositor possuía o seu grupo de cantores particular, e esse grupo, cada um deles tinha características de suas vozes. Então, quando eles compunham as óperas, o personagem ele já fazia a música pensando na voz daquela pessoa que ele tinha. Então, para que outra pessoa representasse, de outro lugar que pegasse aquela ópera, já sabia que tinha que ser uma pessoa com uma classificação vocal muito próxima daquela pessoa para a qual a ópera foi composta. Entende? Então, por isso que existe essa classificação, assim, dessa forma. Uma vez eu me apresentei com um coro particular que eu tinha, e para o Djavan, Hermeto Pascoal, entre outras personalidades. Mas personalidades da música, mais eles dois. E o Hermeto Pascoal falou assim, olha, não pensa tanto na questão da classificação de voz. Todo mundo tem voz. Né? Uns mais graves, outros mais agudos, mas pensa no teu grupo e produz som com o teu grupo, né? É uma forma de trabalhar, uma forma de pensar, claro, o cara músico assim, reconhecido mundialmente, né? Quem sou eu? Mas eu acho um pouco perigoso quando a gente passa a desconsiderar essa classificação e acaba correndo o risco de colocar o cantor em uma situação em que vai prejudicar a voz dele. Então, o que é que eu procurei fazer? Eu vi esse conselho, filtrei e o que é que eu coloco nos meus coros? Eu vejo o quanto aquela pessoa é capaz de cantar aquela outra voz, sem se prejudicar. Então, se eu vejo que um soprano bem seguro pode ajudar o contralto, eu faço, e vice-versa. Se eu vejo que um contralto pode ajudar o soprano, ele consegue, ele tem extensão para aquilo, coloco. E, obviamente, leve em consideração a mente dela, se ela está bem, se ela está feliz cantando aquela voz. Porque a nossa voz é a resposta emocional de como estamos, dos nossos sentimentos. Então, se você está bem cantando soprano, está bem cantando contralto, está ótimo. Porque todas as vozes elas são importantes. Existe uma ideia de que soprano e tenor são mais importantes, né? Os agudos e tal. Não é verdade. Todas as vozes elas são muito importantes. E a beleza está nessa junção, que é o próximo assunto que a gente vai chegar. Que é o quê? A harmonia das vozes. O que é essa harmonia das vozes? É quando as vozes formam um acorde. O que é o acorde? O acorde é a execução das notas simultaneamente. Então, se a gente tem 3 notas, por exemplo, Dó, Mi e Sol, a gente tem a formação de um acorde de Dó, porque o Dó é a tônica. Então, tônica, supertônica, mediante, subdominante e dominante. Esses são os nomes. Vamos lá. 5. Tônica, supertônica, mediante, subdominante e dominante. Um acorde ele é feito por essas 3 aqui, ó. Tônica, mediante e dominante. Então, essas 3 notas, sempre pulando uma. Tônica, pula supertônica. Mediante, fica, pula subdominante. E fica a dominante. Então, essas 3 aqui, ó, que no caso é Dó, Mi e Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Mi e Sol, elas formam um acorde de Dó. Tônica, mediante e dominante. Certo? No coral é desse jeito. Então, enquanto um está cantando a tônica, a outra voz está na mediante e a outra voz está na dominante. Se tiver a quarta voz, ela vai fazer outra tônica. Ou pode ser também uma sensível, uma sétima aqui. Enfim, vai depender do que você quiser produzir com o som do coro, com o arranjo, tá? O importante é saber que a sua voz é importante, porque sem ela não faz o acorde. Se ficar Dó, Mi,
Se ficar mi, sol, entende? Vai faltar aquela outra voz que vai fazer o acorde. Por isso que alguns coros que cantam em uma só voz, em uníssono, a presença do instrumento é muito importante para preencher a harmonia, porque senão só tem melodia e não tem harmonia. Coros que têm as 4 vozes, eles podem fazer arranjos que dispensam o piano, dispensam qualquer instrumento, porque só as vozes já harmonizam, já criam o acorde, tá? Então, dos dois jeitos é muito belo, desde que bem executado. Desde o jeito uníssono, desde o jeito polifônico, polifônico a capela, polifônico com instrumento, polifônico com orquestra, não importa. Importa é a qualidade do que está sendo feito, tá bom? Então é isso, a formação do acorde, ela é feita dessas 3 vozes e você que canta no coro aqui sempre vai estar fazendo uma dessas vozes, sempre vai estar montando o acorde. Então vai criar a sensação para as pessoas maravilhosa, porque uma coisa é tocar só uma nota, outra 2, outra 3, outra 4. Certo? Então preenchimento harmônico é o que encanta, o que maravilha as pessoas, tá bom? Só que é importante saber o seguinte: é preciso cantar equalizado, né? Então tem que ser aquela nota certa, porque lembra que tem que ser dó, mi, sol nesse caso aqui. Se fosse ré, seria ré, pulo mi, aí seria fá, pulo sol, lá. Ré, fá e lá. Aí seria ré. Nesse caso, ré menor. Mas depois a gente entra nesses detalhes, certo? Ré, fá e lá. Para mi também seria mi, pula fá, sol, pula lá, si. Mi, sol, si, certo? Também mi menor. Depois a gente aprende essa questão, como é que é o maior e o menor. Então, gente, a sua voz ali dentro do acorde é muito importante. Só que ela tem que estar num volume que dê para ouvir as outras notas, as outras vozes. Isso chama-se equalização entre os naipes. Então, o tenor não pode estar muito forte, o contralto não pode estar muito forte, o soprano não pode estar muito forte. Eles têm que estar equalizados. Normalmente, o soprano fica um pouquinho mais forte se estiver carregando a melodia principal, melodia tema. Se for o contralto, ele tem que estar um pouquinho mais forte. Se for o tenor, ele um pouquinho mais forte. Se for o baixo, ele um pouquinho mais forte. Então a melodia, o naipe que estiver carregando a melodia tema, vai estar um pouquinho mais forte. Digamos assim, enquanto os outros estão no volume 4, ele vai estar no volume 5, 6, tá? A voz que estiver, o naipe que estiver carregando a melodia tema, seja o contralto, tenor, o baixo ou o soprano, tá bom? Só que também existe a equalização. A equalização, ela é tão importante, né? A gente vê assim algumas apresentações em que o tenor vai estar cantando: quis evitar teus olhos, mas não pude encobrir. Fico à vontade então. E as outras vozes vão estar lá, sei lá, num tchu-tchu, sabe? Algo que preenche a harmonia daquele momento, enquanto aquela outra voz está no volume. E você, às vezes, escuta tanto tchu-tchu, uá, bem forte assim, e mal ouve o tenor lá por trás, coitado. Quis evitar teus olhos, tchu-tchu, uá, por cima, né? Então a gente tem que reduzir o volume para que a outra voz apareça. Muitas vezes determinado naipe tem menos pessoas, né? Uma quantidade menor de pessoas que outro naipe. Então aí é que há um esforço mesmo para que aquele grupo que tem muitas vozes reduza muito o volume para que aquele que está com pouco número de vozes apareça, certo? Isso é a equalização entre os naipes. Só que tem a equalização dentro do próprio naipe. Então você normalmente canta com outra pessoa do seu lado, sei lá, mais 3 pessoas. A sua voz não pode estar cobrindo aquelas outras 3 pessoas. A sua voz no coro tem que estar equalizada
ou seja, no mesmo volume ou muito próximo ao volume das outras três pessoas. Os quatro têm que estar cantando como se fosse um só. Isso é equalização de naipe. Ah, mas determinada hora eu li aqui na partitura, eu sei ler partitura e tá F, 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 que é fortíssimo, né? Forte, fortíssimo, fortíssimo. É isso? Forte, fortíssimo, fortíssimo. Tá fortíssimo. Tá fortíssimo, desculpe. Forte, fortíssimo, fortíssimo. Tá fortíssimo. Três Fs. E aí eu quero cantar assim. Ora. Só que você tem que levar em consideração o contexto que você está inserido. Não é porque você tem a capacidade de projetar o som muito volumoso que você vai cobrir os colegas que estão cantando. Senão eles nem precisariam estar ali. Não é verdade? Então você equaliza com eles e canta e equaliza com o grupo, consequentemente, tá? Se o grupo está cantando forte, não significa que você vai ter que cantar mais forte. Significa que você está num volume ideal e o grupo que reduza, tá? Para você poder ser ouvido, escutado. Um exemplo disso é uma música Imagine, que eu faço com o coro, e tem uma parte que o tenor carrega a melodia, né? Imagine all the people living life in peace. Oh. E nessa parte o soprano deixa de carregar a melodia, porque ele vem desde o começo carregando a melodia, o soprano. E quando chega no refrão, ele deixa de carregar, o tenor carrega. Então nessa parte em que o soprano não carrega, que ela faz assim, a melodia, salvo engano, do refrão é Imagine all the people living life in peace. Então, se ela faz isso, ela não é tema. O tenor é tema. O tenor tem que sobressair nessa parte. E o soprano diminuir. E antes o soprano estava mais alto e o tenor mais baixo porque ele não estava cantando melodia, mas o soprano estava. Entende? Isso acontece com muitas músicas, onde a melodia tema ela troca de naipe. Né? Uma hora o soprano canta, outra hora o tenor, outra hora o contralto, outra hora o baixo. Isso acontece muito. Então, cabe ao regente controlar o naipe, né? E o naipe atender o pedido do regente, tá bom? Falando em cuidados com a voz, eu vou pegar aqui uma água e a gente retorna já já, tá bom? Olha a água. Então é isso. Equalização é muitíssimo importante, tá bom? Nós estamos nos minutos finais. Eu queria saber de vocês se existe alguma dúvida. Vocês que estão agora aqui ao vivo. Você que está assistindo depois pode mandar a dúvida para o meu WhatsApp ou perguntar aqui nos vídeos, tá? Eu vou deixar o WhatsApp aqui agora, mas vou falar também porque não dá para ver comentário, né? Depois 82, né? Que é de Alagoas, 988878090. Quem tiver qualquer pergunta sobre qualquer tema, sobre a voz, o aparelho fonador, né? Impostar, colocar, projetar, classificação vocal, subclassificação vocal, a formação de acorde, como é que funciona a formação de acorde no coro, tá? Equalização do coro, equalização no naipe, pode mandar agora ou depois que eu respondo. A gente já vai iniciar, eu vou terminar essa live e já vou iniciar outra falando sobre um tema assim, ensinando, não é falando sobre o tema, ensinando
como é que entra afinado numa música. Isso é dúvida para muita gente. Poxa, tem a introdução lá da música e eu nunca sei como é que eu entro afinado na música, entra na nota certa. Eu vou falar sobre isso e mostrar para vocês. Porque isso realmente é algo que, assim, é recorrente. Muitas pessoas, né, têm essa dúvida. Mas antes desse assunto, sobre os assuntos que já falamos, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para tratar, porque aí eu encerro essa e já inicio a próxima live. Bem, eu vim aqui, né? Muita gente passando por aqui. Agradecer a presença de todos. E dizer que vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Para trazer as dúvidas sobre todos esses. O que é a voz, aparelho fonador, né? Se é impostar, colocar, projetar, sobre classificação vocal, sobre subclassificação, sobre formação de acorde, né? Equalização de naipe e equalização de coro. Tem alguém com dúvida? Como é que tá aí? Guardar aí, pode ter alguém digitando, né? Vou ligar aqui o ventilador para cá, que o calor tá pegando aqui. Não sei vocês aí, mas aqui tá quente. Então, nenhuma dúvida, né? Não apareceu, então todo mundo compreendeu bem. Agradeço a todos e, e já vou dar início à próxima live, tá bom? Vou encerrar, vocês continuem por aqui quando começar ao vivo de novo, que a gente vai aprender a como entrar afinado, tá certo? Aí, não, nenhuma dúvida, a aula foi maravilhosa, parabéns. Obrigado e fica por aí que a gente vai ter mais, tá bom? Vamos aprender a entrar afinado.